Te dar um parâmetro de uma coisa muito importante que eu estou puxando da literatura para você fazer um comparativo com o que está acontecendo agora. Quando se fala em literatura, romance, ficção latino-americana, salvo engano, os alemães colocaram o nome de realismo fantástico em livros como Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, por exemplo, só para você ter uma referência. Significa, na minha opinião, fazendo agora uma análise de quem lida com isso há bastante tempo, de que eles entenderam lá, os alemães, os críticos alemães entenderam uma coisa que serve para reflexão nossa aqui como latino-americano, que talvez por uma colonização, uma mistura, um sincretismo religioso, mistura de culturas com os europeus, com os portugueses, os índios, os africanos que chegaram também e na época tinham também uma cultura bastante primitiva de rituais e, bom, enfim. Essa mistureba toda juntou o que nós somos. É isso. E nós, de alguma maneira, na nossa literatura, refletimos isso. Eu nem sei se eu concordo muito com o nome realismo fantástico, mas talvez seja uma tentativa de colocar a realidade dentro da fantasia e não o contrário, como normalmente se faz nos livros. E aí talvez o nome até seja bastante feliz, apesar de ainda não me agradar. De um lado, você tem essa realidade que talvez seja isso mesmo que esteja acontecendo, que sempre aconteceu aqui na América Latina, mas de um outro tem um outro grupo de pessoas que se diz os ungidos, os superiores, que querem colocar a teoria na prática, de fora para dentro, querem mudar o homem de fora para dentro. Uma espécie de mistura lá de super-homem do Nietzsche, de quebra da moralidade, da ética, uma nova moral, que na minha opinião é amoral. Ninguém fala isso para você. Te propõem um monte de coisas, mas não dizem o que vão colocar no lugar daquilo que estão querendo tirar. Na verdade, sempre é pior do que o conservador. Ele acredita na linha do tempo, provando o que é válido e ele vai assimilando isso. Então esse é o terceiro ponto que eu quero deixar com você. O conservador pega tudo que foi testado no tempo e vai incorporando. O progressista, ele sai acreditando em novidades sem saber se aquilo vai dar certo. E para as pessoas que morrem nesse processo, eles não... Os fins justificam os meios. Numa desculpa de que vão atingir um patamar X, Y, Z, sempre pensando que o futuro é um futuro que na verdade nunca chega, mas enquanto isso as pessoas estão morrendo, nós aqui, conservadores, defesa do livre mercado, da vida, da liberdade, estamos preocupados em, já testamos isso, vamos continuar com isso aqui e só vamos adquirindo, incorporando coisas novas conforme o tempo vai demonstrando que aquilo dá certo. Caso contrário, a gente, na verdade, para cá, né? A gente joga para fora. Incorpora o que é bom e o que funciona aqui, testa coisas novas com certa parcimônia, com certo cuidado, né? Para não sair abraçando qualquer coisa. Então você tem 3 parâmetros aí para você pensar e tentar cruzar e traçar uma realidade na América Latina. De um lado, abraçar tudo que já deu certo, que é o que eu defendo. Do outro lado, tem uma teoria que vem de cima para baixo, se achando deuses, querendo enfiar a goela abaixo, que você aceite coisas absurdas. E o primeiro ponto que eu citei aqui no vídeo, que é um imaginário latino-americano de tentar, sem perder as referências históricas, rituais, cultural, meio que uma fusão de folclores aí, africano, europeu, indígena, e sem perder isso, juntar realismo, a realidade dentro da fantasia. A intenção do vídeo é bem simples, que você faça e seja capaz de fazer um raciocínio dentro do que eu falei, do que pode ser a nossa realidade, do que uma cultura esquerdista progressista tenta te enfiar a goela abaixo e que em onde tentou só deu porcaria, só deu pobreza, miséria, desgraça, perdas de vidas. E aqui os conservadores tentando preservar a vida, a liberdade, os valores e éticas do cristianismo e a propriedade que possam ajudar a gente a utilizar o que o tempo já provou que dá certo. É isso, é quase um vídeo desabafo, meio que tentando ao mesmo tempo te dar parâmetros para você pensar melhor aí no que está acontecendo e por que eu defendo esses valores.